Bem-vindos a mais um vídeo do Sonhei e Viajei. Hoje a gente vai conversar sobre como funciona a saúde na Irlanda. Eu vou te falar nesse vídeo a minha opinião sobre isso. Nós já utilizamos alguns serviços aqui na Irlanda, já nos consultamos em alguns médicos, alguns especialistas, inclusive o Chris já ficou hospitalizado. Enfim, eu vou dar um resumão de como que funciona se tu quiseres ou se tu precisares ir diretamente no GP, que é como se fosse o clínico geral que nós temos no Brasil. Primeiro de tudo, quando a gente precisa, por exemplo, uma mulher ir ao ginecologista no Brasil, nós podemos diretamente marcar com uma clínica a consulta com o ginecologista, consultar, e dali, às vezes até no próprio lugar, a gente já consegue então fazer a consulta, fazer os exames, os testes, enfim, tudo que precise, e dali tu já sai com tudo pronto ou em alguns dias está pronto. Aqui é um pouco diferente essa parte. Eu não consigo, por exemplo, marcar diretamente com um especialista. De novo, um exemplo de uma mulher que quer consultar com um ginecologista. Eu não consigo marcar aqui no Brasil, sim, mas aqui eu não consigo marcar diretamente uma consulta com um ginecologista. Não importa o que está acontecendo comigo, se é só consulta que eu preciso ou exames, primeiro eu tenho que ir no GP, que é esse médico da família, que é esse clínico geral. Muitas vezes esse clínico geral ele é especialista em alguma coisa, mas a maioria ele é só um clínico geral, então ele não tem propriedade específica para falar sobre algo. Só que no Brasil a gente está acostumado a ir direto com o especialista e já resolver tudo diretamente com o especialista. Isso que eu tô contando em relação aqui na Irlanda, não importa se você tem plano de saúde, se você tem algum tipo de seguro de saúde, enfim, não importa se você vai pagar ou se vai usar o serviço gratuito da saúde pública na Irlanda, não importa. Em qualquer caso, se tu precisares fazer uma consulta com um médico, sempre primeiro vai ser uma consulta com o GP, o médico da família. Depois, você pode pedir para ele dar um encaminhamento, que vai ser uma carta. Muitas vezes essa carta vai chegar pelo correio. Sim, a Europa toda ainda não é moderna em algumas coisas, e eles ainda utilizam muito carta. Então, tu vai fazer a consulta no GP. Vou dar um exemplo então. Eu paguei 65 euros no GP para fazer essa consulta com o clínico geral. Aí, então, como eu tenho plano de saúde, inclusive assista, a gente tem um vídeo aqui no canal Sonhei e Viajei, explicando como que é o plano de saúde, o nosso plano de saúde que a gente tem aqui. Então, desses 65 euros, eu recebi de volta metade, 32,50 euros, mais ou menos isso, eu acho que dá. Então, 32,50 eu recebi de volta depois de enviar o recibo para eles. Então, dessa conta toda, só com a consulta com o GP, para poder receber um encaminhamento para o ginecologista, foi 32,50 euros, porque eu tenho plano. Caso você não tenha, vai ser os 65 euros. E isso vai depender de lugar para lugar, GP para GP. Alguns vão cobrar 50, alguns vão cobrar 70, 100 euros, tudo depende de onde você vai. Mas, Aline, por que que funciona assim? Por que que eu não consigo um médico direto, né, um especialista? Porque seria meio caminho andado, seria muito mais rápido se eu conseguisse consultar com um especialista, né? As coisas seriam muito mais rápidas e eficientes, eu teria os exames, já teria até um retorno, né? Uma opinião de um especialista. É porque aqui eles querem que tu tenha esse médico da família, que é o GP, que eu já expliquei antes, e eles querem que toda vez que tu tenha algum problema, em vez de estar indo pro hospital, se não for algo muito urgente, muito sério, eles querem que você vá nesse GP, que é a pessoa que vai ter todo o teu histórico, que vai ter todas as informações desde quando tu se mudou para Irlanda ou desde quando tu nasceu aqui na Irlanda. Então eles querem que tu vá sempre nesse médico GP. Acho que a ideia é até muito legal de ter uma pessoa que tem todo o teu histórico e tal, só que assim, isso acaba atrasando muito a nossa vida. Vou contar por quê. Bom, eu dei o exemplo, né, de que eu precisei ir no ginecologista e paguei 65 euros pela consulta. Bom, agora eu estou esperando uma carta de recomendação desse médico, desse GP, por correio, para que ele me encaminhe para esse outro ginecologista, né? Aliás, para esse ginecologista, para esse especialista, para que eu faça um acompanhamento, porque eu preciso fazer um acompanhamento aqui na Irlanda. Outro exemplo, no Brasil, esse mesmo acompanhamento, essa mesma questão que eu tenho, eu consegui resolver da última vez que eu fui em questão de dias, e muitas coisas em questão de horas. E aqui já faz 4 semanas que eu fui nesse GP, que não é o ginecologista, e tô aguardando as cartas que ele vai enviar, que é então de encaminhamento para o ginecologista, requisições de exames, porque aqui a gente não recebe a requisição dos exames diretamente na nossa mão e as prescrições dos remédios diretamente na nossa mão. Então, quando a gente vai lá fazer a consulta com o GP, se tu pedires, sei lá, pílula,
qualquer outro tipo de medicamento, essas prescrições vão direto para a farmácia mais próxima da tua casa ou a farmácia que tu escolher. E também com os exames é a mesma coisa, a requisição vai ir para uma clínica onde faz aquele exame que seja mais próximo da tua casa ou a clínica que tu escolher. Ou seja, quando tu sai dessa consulta com o GP, tu não sai com nada nas tuas mãos. Diferente do Brasil, que a gente sempre sai com as requisições ou as prescrições para a gente já ir direto na farmácia e até mesmo consultar outros lugares com preços melhores, enfim, fazer uma consulta e uma pesquisa geral de quais os exames, as clínicas que fazem os exames mais baratos, quais as farmácias que vendem os remédios mais baratos. E infelizmente aqui fica meio que monopolizado e vai para esses lugares e aí tu não tem como trocar. Depois que tu escolheu esses lugares, tu vai ter que ir nesses lugares, na farmácia ou nessa clínica que tu acabou indicando ali pro GP. O que é muito ruim porque a gente não consegue fazer essa pesquisa que a gente faz no Brasil, né? Se precisar consultar, se aqui é mais barato, se ali é mais barato, enfim, a gente fica atrelado a esses lugares e a gente não consegue ter acesso a esses documentos, né, essas requisições, prescrições, e não consegue fazer pesquisa nenhuma, o que é muito ruim na minha opinião. Eu tô fazendo essas comparações porque eu acho que quanto mais informação eu deixar aqui nesse vídeo, mais vocês vão entender, comparado com o Brasil e a Irlanda, o que tem aqui de diferente, né, do nosso país, e assim vocês vão conseguir também estar fazendo as consultas, procurando informações sobre isso de uma forma mais clara. Porque sim, quando a gente veio pra cá eu não sabia como é que funcionava, descobri há pouco tempo muitas coisas que eu tô falando aqui nesse vídeo e resolvi compartilhar com vocês porque realmente a gente fica muito perdido em relação à saúde. Na minha opinião, o SUS no Brasil, a gente tem uma saúde muito melhor, infelizmente. Aqui na Irlanda eles deixam a desejar muita coisa, principalmente por essa questão não ser moderna, não ser rápida. Então eu tava falando antes que já fazem 4 semanas, né, que eu fui no GP e eu ainda não recebi absolutamente nada. Ela deu o prazo de 6 semanas. Então eu tô tendo que esperar 6 semanas para receber esses documentos, né, requisições e prescrições. A questão da prescrição dos remédios eu acredito que já esteja até lá disponível na farmácia e eu nem fui conferir porque eu quero fazer os exames primeiro antes de comprar qualquer medicamento. Mas essa foi uma escolha minha. Com certeza, se você precisa do medicamento rápido, é só ir lá na farmácia. Acredito que 2, 3 dias depois, né, da consulta com o GP, as prescrições já vão estar lá na farmácia e você vai lá, compra, enfim. Mas você não vai ter acesso às prescrições. Não adianta porque eles não vão te dar a prescrição. A prescrição vai ficar arquivada lá na farmácia. Para você entender o meu caso, eu tenho plano de saúde, conforme eu já falei antes, e mesmo assim tá sendo tudo muito demorado, mesmo pagando. E eu perguntei para a ginecologista e ela disse que não importa, tendo plano ou não tendo plano, a espera, tu entra na fila como qualquer outra pessoa junto, então tem que esperar. E ela disse que a especialista, a ginecologista, pode levar até 6 meses para eu conseguir. Eu espero que isso não seja verdade. E inclusive quando eu fiz a consulta com essa GP, ela falou que além de esperar essas 6 semanas para conseguir, né, o encaminhamento para os exames que eu preciso fazer, ela também falou que esses lugares, né, a farmácia e os exames iam me ligar. E até agora, 4 semanas já se passaram, ninguém me ligou. Eu acredito que alguém vai me ligar antes de completar 6 semanas ou vai me mandar alguma carta, assim espero. E caso não aconteça isso, ela disse que eu deveria ligar informando que ninguém entrou em contato. Ou seja, até fechar 6 semanas eu não sei quando que eu vou fazer os exames que eu preciso. Pode ser que você tenha uma experiência melhor do que a minha? Pode, tem muita gente que elogia, tem muita gente que não teve nenhum problema até hoje, tem muita gente que teve sorte de achar um médico atencioso, legal, enfim, e talvez eu não tenha tido sorte, ou talvez seja um problema mesmo, porque muita gente fala que a saúde aqui não é das melhores. O país é muito pequeno, realmente ele não tem muito recurso. Saiu inclusive uma matéria no Irish Times, que é um dos principais jornais daqui, falando que tem mais de 1,5 milhão de pessoas esperando por atendimentos. Talvez foi afetado também por causa da pandemia, mas mesmo assim já são 6 anos que a gente está vivendo aqui e a gente sempre ouve coisas desse tipo. Bom, assim, o Chris ficou hospitalizado, a gente não tem nada para reclamar. Por quê? Porque geralmente para apagar incêndio, para emergência, eles são muito bons. O problema é quando a gente precisa de coisas assim como o meu exemplo, que são acompanhamentos, coisas mais devagar, que não são tão urgentes, eles pecam. Só que a prevenção
é o remédio, né? Então, assim, se eu não fazer as coisas que eu preciso fazer, eu posso acabar ficando de uma forma muito pior na minha saúde e aí sim precisar de uma emergência. Então, como eu falei, na questão da emergência, eles são bons, pelo menos das experiências que a gente já ouviu e que a gente teve, né? O Chris ficou hospitalizado, foi tudo bem. Só que preocupa bastante para quem precisa de acompanhamento, porque é muito demorado as coisas. Tem casos também que já aconteceu com o Chris, que ele estava gripado, estava tendo alguma inflamação na garganta. Nesses pontos é só tu ir no GP, pagar a consulta, dali ele já envia então a prescrição para a farmácia, tu vai lá na farmácia, compra os medicamentos e tá tudo certo. Então, quando é coisas assim muito simples, pontuais, o GP vai conseguir resolver. E quando é emergência no hospital, eles também vão conseguir resolver. O problema é, como eu já falei antes, quando é o meu caso, o meu exemplo, que eu preciso de um acompanhamento efetivo e que tem data para ser feita e eu não posso esperar muito. Então, assim, porque isso, o problema que eu tenho pode piorar, assim como de muitas pessoas. Então, assim, essa é a questão pior, assim, a da prevenção. A parte boa de ter um plano de saúde, o seguro saúde que eles chamam aqui, é que não é muito caro e se eu precisar fazer uma consulta rápida online, eu consigo fazer e até consigo algumas prescrições médicas para serem enviadas para a farmácia. Então, considere, se você tem condições financeiras, considerem de obter um plano de saúde aqui na Irlanda. E como eu falei antes, tem um vídeo aqui completo explicando os preços, como que funciona, qual é o nosso plano. Então assista, é só procurar aí plano de saúde na Irlanda, Sonhei e Viajei, que você vai achar o vídeo. Uma informação importante, se você é mulher, o exame preventivo a partir dos 25 anos de idade é gratuito aqui na Irlanda, basta você ter o PPS e basta você consultar com o GP, eles vão fazer a coleta do material e dentro de algumas semanas, por carta também, você vai receber o resultado. Eu fiz, deu certo, depois de 3 semanas eu recebi o resultado e foi gratuito. Lembrando também que a maioria das coisas aqui em relação à saúde na Irlanda são pagas, não é gratuita. Bom, assim que eu tiver mais novidades e receber mais informações, né, que eu estou esperando, né, quando fechar essas 6 semanas, que eu estou na 4ª semana esperando essas requisições dos exames, eu vim aqui contar para vocês como é que foi. Então, eu estou esperando para fazer uma ecografia, alguns outros exames mais específicos. Então, quando eu tiver esses updates, né, essas informações, eu venho aqui e faço um novo vídeo. Mas se você tiver qualquer dúvida em relação à consulta médica, plano de saúde, enfim, qualquer coisa em relação à saúde na Irlanda, se eu não souber responder, a gente vai pesquisar e vai te responder. É só deixar aqui nos comentários. E obrigada por ter assistido mais um vídeo do Sonhei e Viajei. Tchau!